Bom dia a todos. Declaro aberta a sessão de hoje em nome de Deus. Nós temos os processos que seriam julgados do desembargador Vigílio. Ele não poderá comparecer, mas tem alguns que talvez a gente consiga julgar, ou pelo menos considerar julgados aqui, mesmo sem a presença dele, por conta dos votos, ou de o advogado não comparecer para fazer a sustentação oral, visto que o processo entrou em pauta na data de ontem para julgamento virtual. O processo número 1, agravo de instrumento 080-6645, do Dr. Bruno. O voto, eu estou mencionando que o voto do relator é favorável ao sim. Então vamos considerar julgado. Tá. O primeiro. O número 2, agravo de instrumento 080-7580-16. O advogado se encontra para sustentação oral. Advogado não estando presente, o julgamento fica virtual. Número 3, apelação 0001-124-95. X Santana Helena Empreendimentos Limitada e outros, pousada da Ponte Hotelaria e Balneário Limitada, ME. Também de relatoria do desembargador Vigílio. O advogado se encontra para fazer sustentação oral. O advogado não se encontra, o processo considerado julgado. Número 4, apelação 080-19-27-74. O advogado se encontra aqui presente. O número 4, Vossa Excelência fala pela parte apelada. Faria sustentação oral, não seria possível julgamento, que o relator não está, mas o voto do relator é pelo desprovimento, de acordo? Ok. Excelência, pela ordem. Quem fala? Excelência, o processo número 1, agravo instrumento 070-6645, a doutora Zilma queria sustentar, só que ela teve um problema de saúde e não vai conseguir. Poderia, por gentileza, falar o resultado, não sei se é possível? O resultado é pelo provimento do recurso, do agravo. Ótimo, excelência. Muito obrigado. Bom dia. Bom dia. Número 5, apelação 080-2646-52. Unimed e José Mateus. A doutora falará pela Unimed, então não será julgado, que o relator não está. Tá, então não vai ser possível, porque qualquer que for o resultado haveria que debater. Então esse aqui fica adiado. Número 6 foi retirado de pauta. Número 7, apelação 080-38-33-12, Magazine Luiza S.A. Aniele Natália Lima dos Santos. O advogado se encontra presente para sustentar, ou por videoconferência? Sim, excelência. Então, doutor, fica adiado para a próxima sessão presencial, porque o relator não pôde comparecer hoje. Perfeito. Obrigado. Excelência, só pela ordem, o 35 também seria no mesmo sentido, só para... porque seria meu também. Qual o número, doutor? 35. Não, o 35 é de outro relator. A relatora desembargadora Lourdes, ela estará presente, então poderá ser julgado. Tá bom, então. Obrigado. Ok. Número 8,
Apelação 080 4522 56, Banco Bradesco S.A., Francisca Maria da Silva Tenan. O advogado se encontra para fazer sustentação. Sem advogado presente, processo julgado virtualmente. O número 9, apelação 080 69 6781, Fundo de Investimento em Direitos Creditórios. E o Nilson Machado Lopes Júnior, algum advogado para sustentar neste processo? Nenhum advogado, processo julgado. O número 10, apelação 081 60 31 43, Everton Elias da Nóbrega e Karina Nóbrega de Lima e outros. Algum advogado para sustentar neste processo? O processo será adiado porque aí para sustentação oral o relator precisa estar presente. Ok. Número 11, apelação 082 18 23 31, Raul Mendes Galvão de Oliveira e Unimed. A doutora falara pela Unimed, número 11. Só um instantinho, doutora. Relator do embargador Vigílio. O voto do relator é pelo desprovimento, de acordo? Apelada. E não é desprovimento? Não faça isso não, doutora. Acostumada a ter seu recurso desprovido. Tá, mas descontraiu. Valeu pela descontração do julgamento. Então, posso considerar julgado? Processo julgado. O número 12... Olha, desculpa, é porque com o número de processos que nós temos, se a gente não fizer isso e acumular tudo para outra sessão, é aí que fica mais demorado para o julgamento. Então, nós estamos fazendo isso para ver se agiliza na medida do possível. Número 12... número 12, apelação 086 19 14 03, Ivesoneide Félix Teixeira, AMIL, assistência médica. Algum advogado para sustentar neste processo? Nenhum advogado. Esse processo tem divergência parcial, então irá para ampliação de quórum, Lília. Embargadora Lourdes, bem-vinda. Nós resolvemos os processos do embargador Vigílio, que foi possível. Agora vamos começar com... Não atrapalhou em nada. Nós agora passamos a julgar com a turma julgadora, que de fato, independente do embargador Vigílio, compõe esses processos, julga esses processos. Então, o número 13... agravo de instrumento 080 25 86 42, Sicredi e Eliseu Venâncio da Silva. Sou o relator. Algum advogado para sustentar neste processo? Sim, excelência. Pela Sicredi, pela parte agravante. Isso. Meu voto é pelo provimento do recurso, de acordo? De acordo. Obrigado pela compreensão. Processo julgado. À unanimidade. Número 14, apelação 0000-618-37, Brasvento Miaçaba 3, geradora de energia S.A. e outros, Raimundo Alves Martins Júnior. Sou o relator. O advogado se encontra presente para falar pela parte agravada, apelada. Pela apelante, excelência. Pela apelante, desculpe, pela apelante. Isso. Tem até 15 minutos, doutor. Pois não. Excelentíssimo presidente, desembargador Ibanez, desembargadora Lourdes, juíza
Berenice, ilustre representante do Ministério Público, servidores, demais colegas aqui presentes. Serei bastante breve. O assunto é relacionado a uma ação de servidão, de constituição de servidão administrativa. Hoje em dia, o Rio Grande do Norte tem uma série de ações nesse sentido, decorrente aí da questão eólica, dos ventos, né? Então, essas ações que buscam basicamente constituir uma servidão administrativa dentro dos imóveis, proporcionando que se realize ali a chamada linha de transmissão, né, para levar a energia gerada às subestações, ela é regida pelo decreto 3365 de 41. E esse é o ponto-chave aqui da ação. O decreto em referência, no artigo 20, né, ele diz de forma clara que a contestação e, consequentemente, o resultado, né, a sentença, só pode versar necessariamente sobre vício do processo ou impugnação do preço, sendo que qualquer outra questão, qualquer matéria, deverá ser decidida por ação direta. E foi exatamente em contrário o que o juiz decidiu. E decidiu levado a erro em função da perícia que se debruçou sobre assunto que, de fato, não poderia. E qual é exatamente a base desse assunto? É que a sentença concedeu, além do valor da indenização, a indenização pela servidão administrativa propriamente dito, concedeu lucro cessante para o proprietário do imóvel. Pois bem, o entendimento de que o artigo 20 do Decreto-Lei se aplica em todos os casos é visto em inúmeras sentenças aqui do Estado, né, mediante uma análise simples de qualquer site de busca, por exemplo, o Jus Brasil, se observa decisões em massa de Mossoró, Lages, Pau dos Ferros, toda aquela região, né? Esse próprio tribunal, nas apelações cíveis 6501, 2008, 000, 651 e 49570, 2008, 00, 49570, também se pronunciou dessa forma, de que as únicas matérias específicas e que podem ser tratadas em ação de servidão administrativa é o vício processual e a impugnação do preço em específico. O próprio STJ, nos embargos de divergência, no recurso especial 954285 do Rio Grande do Sul e no agravo interno, nos embargos de declaração no recurso especial 1944329 do Rio de Janeiro, também assim se pronuncia. E mais, nessa última decisão, o STJ é expresso no sentido de que seria incabível reconvenção ou pedido contraposto em ação de desapropriação, uma vez que a desapropriação é de interesse exclusivo do ente público e que as matérias possíveis de discussão são limitadas nos moldes do artigo 20 do Decreto-Lei 3365 de 41. Pois bem, a autora ela possui uma declaração de utilidade pública, então o assunto é relevante para o Estado e, de fato, apenas essas matérias, impugnação de preço e vício processual, poderiam ter sido abordadas. E qual foi o erro da sentença, para além de descumprir a norma, e a gente pede essa observância? É que o magistrado foi conduzido a erro porque o perito ele entendeu por bem de, no seu laudo, indicar que seria necessária uma compensação pelos lucros cessantes decorrente de um contrato de pesquisa minerária que foi apresentada junto com a contestação. Eis o ponto-chave da história. E aí eu peço esse destaque, essa análise a vossas excelências. A emissão da posse da minha cliente, da Brasventos, ocorreu em outubro de 2012. O contrato de pesquisa minerária, e esse é o ponto-chave da história, o contrato de pesquisa minerária tinha 5 anos de validade a partir de 2007. E ele
se extinguiu antes da minha emissão na posse. Pois bem, a contestação é de 2012. Esse contrato de pesquisa minerária veio aos autos em 2012. Passaram-se 7 anos para que fosse realizada a perícia. O réu em nenhum momento juntou o outro contrato para demonstrar que houve um outro contrato, uma continuidade da chamada pesquisa minerária. Não juntou, simplesmente. Veio aos autos em inúmeras oportunidades e não juntou. Então, para além do assunto não poder ser tratado no seio de uma ação de constituição de servidão administrativa, a própria condenação em lucro cessante se encontra viciada porque não há prova. Efetivamente não há prova. Se prova houvesse, seria um contrato de continuidade da pesquisa ou da lavra minerária. Mas, repito, o contrato que repousa nos autos, ele venceu em 2012, antes da minha emissão na posse. Então eu não posso, a minha empresa não pode efetivamente ser condenada em lucro cessante sem nenhuma comprovação. E aí, não sou apenas eu, com devido respeito nessa tribuna, que sustento dessa forma. O STJ, no agravo interno, em recurso especial 2006, aliás, 206.1190 do Paraná, foi expresso no sentido de que os lucros cessantes devem ser efetivamente comprovados, não se admitindo lucros presumidos ou hipotéticos. E essa mesma segunda Câmara Civil, na apelação civil 2012-010-2129, entendeu pela necessidade de prova do decréscimo patrimonial para condenar em lucro cessante. Então, a condenação do meu cliente se deu com base em nenhuma comprovação de lucro cessante. Repita-se, não há nenhuma prova, o contrato juntado aos autos, ele foi anterior à minha emissão na posse. A outra parte poderia, durante os 7 anos que se seguiram da contestação até a perícia, ter juntado um novo contrato, se assim o fosse, mas a gente sabe também que os chamados direitos minerários, eles iniciam ali na lavra, no contrato de lavra, aliás, no contrato de pesquisa, e posteriormente se vem o contrato de lavra se encontrar minério, né? E se for economicamente viável. O que deve ter acontecido, pelo fato de que o réu não juntou o contrato seguinte, que seria o contrato de exploração, é que não foi economicamente viável para aquela empresa que teria contratado inicialmente com ele para fazer uma mera pesquisa minerária. Então, o que eu peço, excelências, é que, mediante o debruço dos autos, se verifique que, não há prova efetiva, né, para demonstrar que houve um lucro cessante. Repita-se, não há prova nesse sentido, né, o que vai de encontro ao entendimento do STJ e dessa Câmara Civil. E mais, a ação de constituição de servidão administrativa não se presta para nenhuma outra matéria. Então, caso o entendimento seja de manter a sentença, estaria se ferindo norma legal, né, do artigo 20 do Decreto-Lei 3365, que delimita especificamente quais as matérias que podem ser alvo de deliberação, conforme esse mesmo tribunal já se manifestou. Eu agradeço pela atenção de todos e peço deferimento ao recurso de apelação. Eu voto pelo desprovimento do recurso. Os demais julgadores concordam comigo, recurso desprovido à unanimidade. O número 15, apelação 08.030/95. Rosineide Monteiro de Brito Almeida e Banco C6 Consignado S.A. Sou relator. Algum advogado para sustentar neste processo? Estou presente, doutor Ibanez. Doutor Igor Ramon. Vossa Excelência pretende fazer sustentação oral, doutor? Sim, Excelência. Precisa estar com a beca, né, doutor? Perdão, Excelência. Então, paletó caso, e gravata, se não estiver com a beca, paletó e gravata. Senão, não será demitido a sustentar. Ok, Excelência. Perdão. Bom, Vossa Excelência ainda assim pretende fazer, quer que eu ponha o processo para o final da sessão, enquanto Vossa Excelência veste o paletó? Não, Excelência, nesse momento não tenho condições de buscá-la, então vou declinar a sustentação. Então, o recurso é desprovido à unanimidade.
16. Apelação 0800-779-98. Francisco Cardoso Sobrinho, Banco Itaú, BMG Consignado S.A. Algum advogado para sustentar neste processo? Nenhum advogado respondeu. Processo julgado. 17. Apelação 0800-881-26. Isaac Pereira Silva, Magazine Luiza S.A. Algum advogado para sustentar neste processo? Bom dia. Sim, Excelência. Pelo Magazine Luiza, Elton Luiz Lima da Silva. Meu voto é pelo desprovimento do apelo. De acordo? De acordo, Excelência. Processo desprovido, recurso desprovido à unanimidade. 18. Apelação 080-2031-49. Antônia Marinho Carlos e Banco BMG S.A. Algum advogado para sustentar neste processo? Sim, Excelência, pela recorrente. Tem até 15 minutos, doutor. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssima senhora desembargadora, representante do Ministério Público, eventuais advogados presentes na sessão. O caso trata-se de um empréstimo indevido que foi realizado em nome da recorrente, né? A recorrente juntou aos autos, né? Comprovando depósito judicial dos valores que entraram em sua conta bancária e alegou que o empréstimo era indevido. Na contestação, o recorrido juntou aos autos 2 contratos, né? Alegando que foi a recorrente quem assinou, alegando que o empréstimo ele foi feito em 2019 e logo em 2015, desculpa, e em 2019 houve uma renovação, né, e houve uma liberação de um novo crédito. Em sede de impugnação à contestação, a recorrente defendeu que a necessidade de perícia na íntegra do contrato, uma vez que de forma visual, de forma grosseira, o contrato ele foi editado o seu PDF, né? Contudo, na decisão que determinou a perícia, o juiz Wacó se limitou a determinar a perícia grafotécnica. A recorrente, mais uma vez, né, ao se manifestar os seus quesitos, requereu que a perícia ela fosse na íntegra do contrato, e não somente de forma grafotécnica, alegando mais uma vez que havia indícios de que o arquivo em PDF tinha sido alterado. E a perícia foi feita apenas de forma grafotécnica. A perícia constatou que no contrato juntado aos autos, que iniciou a operação de 2015, a assinatura aposta no mesmo seria da recorrente, ao passo em que o contrato de 2019, que seria a renovação referente ao mesmo contrato, não seria da recorrente. Então, a perícia ela foi meio que parcial. O contrato inicial, do ponto de vista grafotécnico, entendeu que era recorrente, e o segundo contrato, a renovação, entendeu que não era. Em razão disso, o juiz Wacó se equivocou em sua sentença, por entender que o segundo contrato, né, não dizia respeito ao objeto da lide, né, apenas o primeiro, e como a perícia tinha constatado que a assinatura ali posta era da recorrente, julgou improcedente o pedido, né, e ainda condenou a apelante em litigância de má-fé. Então, o pleito é de nulidade da sentença em razão da necessidade de perícia na íntegra do contrato, devendo inclusive ser juntada aos autos, conforme foi requerido anteriormente a sentença, anteriormente a perícia, ajuntada na íntegra do contrato original e não apenas na via digitalizada e juntada aos autos, uma vez que a alegação do recorrente é justamente de que esse arquivo PDF foi alterado para a inclusão da assinatura e dos dados do contrato. Então, ficou analisando de forma superficial o contrato, é facilmente perceptível essa adulteração no contrato, né? Inclusive, a própria perícia constatou no segundo contrato, e o segundo contrato é sim renovação do primeiro, não é um empréstimo alheio aos autos. Então,
houve sim fraude, uma vez que o segundo contrato não diz respeito à recorrente, né? E o primeiro contrato, embora a assinatura, né, a perícia tenha constatado que foi da recorrente, o questionamento da recorrente é que essa assinatura ela foi recortada de um documento original da recorrente e foi adicionada a esse contrato. Então, o pedido de anulação da sentença e reabertura da instrução processual é para que seja juntada aos autos a via original do contrato e seja feita perícia na íntegra do contrato, e não somente de forma grafotécnica, como foi feito. Caso não entenda pela anulação da sentença, que seja afastada ao menos a litigância de má-fé, uma vez que ficou comprovado nos autos, pelo menos parcialmente, que foi fraudado o contrato atribuído à recorrente e que ela só queria realmente ver cessado aqueles descontos que ela não reconheceu. A recorrente depositou em juízo o valor que recebeu da sua conta, então ninguém na sua sã consciência iria entrar com ação, depositar voluntariamente o valor, tendo ciência, a certeza que de fato fez aquele contrato. Então, que seja ao menos afastado a litigância de má-fé atribuída à recorrente. Nesses termos, pede deferimento. Meu voto é pelo desprovimento do apelo, recurso desprovido à unanimidade. 19. Apelação 080, 43, 87 e 85. Central Distribuidora de Alimentos Limitada, Gerocilda Cabral. Sou o relator. Algum advogado para sustentar neste processo? Tem sim, excelência. Só Vossa Excelência ou tem mais outro? Há dois pedidos. Os dois estão, excelência. Então começamos com a fala do advogado da parte apelante. Bom dia, desembargador Ibanez, a quem saúdo os demais componentes da segunda Câmara Civil. Bom dia, excelência, senhor procurador. Vou ser bem breve, excelência. O caso aqui é de interdito proibitório, que o autor empreendeu um comércio, uma unidade de seu supermercado na cidade de Apodi, e, para tanto, ele precisava de vias de acesso para o seu depósito. Foi solicitada à prefeitura no processo que tramitou regularmente e obteve os pareceres da Procuradoria e resultou na concessão de que fosse pavimentada aqueles acessos, né, que solicitados. E quando estava sendo feita essa pavimentação, a mando da prefeitura, ou seja, quem estava fazendo, na verdade, aquele ato era o poder público municipal, o autor, a recorrente era apenas um instrumento para isso, né, já que o poder público alegou que não tinha as condições, na época, de fazê-lo, né, condições logísticas de fazê-lo, e demandou ao requerente que fizesse em seu lugar. E quando se estava fazendo isso, a recorrida, no caso, ela impediu a passagem da pavimentação que estava sendo colocada, e assim deu aso a que fosse manejado o juízo proibitório para que o recorrente deve ter acesso direto à sua posse do seu imóvel, né? E deixar bem claro, isso é diferente do que o juiz entendeu no primeiro grau, que as ruas que foram pavimentadas são exatamente aquelas que foram requeridas a pavimentação, o acesso, né? E outra coisa, um ponto importante é que esses terrenos que a requerida alega serem de sua propriedade, na verdade, são foreiros. São terrenos que pertencem ao município de Apodi. E o município de Apodi, como tal, e como consta, inclusive, no termo que foi concedida a essa posse à recorrida, diz que, por interesse público, ele pode ser a qualquer momento retomado pelo município. E foi o que se procedeu, né? O município deu autorização à recorrente para que ela providenciasse os acessos ao empreendimento, até porque os acessos são necessários que o empreendimento funcione em sua inteireza, né? E, infelizmente, o juiz entendeu que acabou por deferir a reconvenção da manutenção de posse da autora, mesmo que, como eu disse, a propriedade dos bens são do imóvel, é do município, e o município, através do processo regular, concedeu que a autora recorrente providenciasse esses acessos.
Então é por isso, Excelência, que eu solicito seja reformada a sentença para confirmar a liminar de primeiro grau e o nosso pedido para que seja assegurado a recorrente e deixar bem claro que isso aí é fundamental para a sua atividade empresarial, o acesso ao seu empreendimento. Com a palavra o advogado da parte apelada. Microfone, doutor, está desligado. Doutor, o microfone está desligado, não conseguimos ouvir. Bom, vou chamar novamente o advogado Dr. Ravardierson. Olhe se o microfone está desligado. Vossa Excelência fala, mas não ouvimos. Bom, se o advogado não consegue resolver parte, nós vamos concluir o julgamento. O recurso é desprovido à unanimidade. O número 20. Apelação 080, 62, 14 e 86. Sebastião Figueiredo do Couto, Luciane, Amália de Paiva Bernardino e outros. Excelência, pela ordem, tinha travado aqui minha conexão, eu tive que sair e retomar novamente. O recurso é desprovido à unanimidade. Vossa Excelência quer fazer a ostentação mesmo assim? Não, Excelência, fico satisfeito com o resultado. Obrigado, bom dia, bom trabalho. Bom dia. Algum advogado no processo número 20? Presente, Excelência. Fala pela parte apelante. Isso, Excelência. Tem até 15 minutos. Obrigado. Excelentíssimo senhor desembargador Ivanês, desembargadora Lourdes, representante ministerial, colegas advogados, serventuários, tenham todos um bom dia. Excelências, nós estamos a tratar de uma apelação, uma ação de alimentos. O apelante é o alimentante, e aí a gente está a trazer a análise e a observação dos julgadores os critérios de fixação dessa verba alimentar. E aí é importante destacar, inicialmente, que essa ação ela foi ajuizada pelo próprio alimentante, agora apelante, que sempre proveu e deu todo o amparo ao seu filho desde a gestação. E aí, após o nascimento da criança, restou acordado alimentos em favor acordado verbalmente e extrajudicialmente com a mãe da criança, no importe de 4 salários mínimos. E com o crescimento desse menor e com o ingresso dele em creche escolar, restou ajuizada a ação para fixação legal destes alimentos, tendo em vista que sobrevieram outras despesas, como a própria creche escolar, que eu falei, e ele passou a custear o plano de saúde também do menor. Até então, era a obrigação que estava sendo custeada pela mãe. E aí, em sede liminar, o juiz fixou os alimentos em 3 salários mínimos, mas estas obrigações in natura, de educação e plano de saúde. Ocorre que com a sentença, nós entendemos de forma equivocada, o magistrado, ele majorou esta verba alimentar para o quanto de 7 salários mínimos mensais, acrescido destas obrigações de natura. E aí entendemos que neste patamar, a verba se apresenta demasiadamente excessiva. Vejam só, Excelência, nós estamos tratando de uma criança de apenas 6 anos de idade. Todas as despesas com a educação e com saúde, com o plano de saúde, já são custeados pelo apelante, pelo alimentante. E 7 salários mínimos a mais significa hoje R$ 9.240, e nós não entendemos ser tão necessários para a mantença de um menor nesta tenra idade.
E aí questionamos os fundamentos da sentença. O juiz, veja só, o juiz, para fixar essa verba alimentar, ele se utiliza de argumentos trazidos pela genitora do menor, ora apelado, de que o autor, apelante, é um empresário que detém cotas sociais em algumas empresas no estado do Rio Grande do Norte, mas o que a gente questiona é que nós não estamos tratando de herança, Excelência. Nós não estamos aqui tratando de dividir o patrimônio do pai com o filho, nós estamos tratando de verba alimentar, e o critério a ser observado é a necessidade da criança e, obviamente, a possibilidade. Mas a necessidade, ela não pode se sobrepor à possibilidade do pai. Não é porque o pai detém uma condição financeira razoável que a ele deve ser imposto o pagamento de uma pensão que supere as necessidades dessa criança. É sim devido, e ele reconhece, e ele contribui com a verba alimentar num patamar que a criança necessite, efetivamente. E aí a gente traz algumas indagações, por exemplo, de que a apelada, ela tem como parâmetro, por exemplo, o padrão de vida dos outros filhos do apelante, que são todos de maiores, têm seus negócios, trabalham, são independentes e não necessitam do pai. Não necessitam em nenhum momento do pai. E aí eu trago a reflexão, uma frase que é conhecida no meio jurídico, que quem pleiteia além do seu direito tira as forças de suas razões. Não entendo, repito, necessário um alimento no patamar de 7 salários mínimos. Vejam só, para vocês terem noção, a mãe, ela trabalha, tem ocupação lícita, ela é corretora de seguros, tinha rendimentos razoáveis há muito tempo no mercado e simplesmente deixou de trabalhar, com todo respeito, a nosso ver, para sobreviver às custas desses alimentos. Ela tem um imóvel próprio, Excelência, e alugou um outro imóvel para majorar as necessidades de habitação da criança quando ela possui um imóvel próprio. Não havia necessidade de locação. Então, com base nessas razões, nós entendemos que houve um equívoco do juiz sentenciante, inclusive aliado ao parecer do próprio Ministério Público em sede de primeiro grau, que emitiu um parecer pela fixação definitiva dos alimentos num patamar inferior ao que foi definido pelo juiz, e entendemos necessária a redução dos alimentos fixados sob pena de desvirtuarmos a finalidade do encargo alimentar. São essas as razões, agradeço a atenção de Vossas Excelências e reitero o pedido de provimento da apelação. Obrigado, doutor. A doutora Maria Isabel está presente? Então só temos uma sustentação oral. Meu voto é pelo desprovimento do apelo. Os demais julgadores concordam. Apelo desprovido à unanimidade. Número 21. Apelação 080-7308-64. É de Neuza da Silva Carvalho, Motorola Mobility Comércio de Produtos Eletrônicos Limitada. Algum advogado para sustentar neste processo? Sim, Excelência. Pelo Magazine Luiza, recorrido. Meu voto é pelo desprovimento do apelo, doutor. De acordo? De acordo. Processo julgado à unanimidade. Muito obrigado, Excelência. Número 22. Apelação 081 71 60 78. RC Dantas Medeiros Limitada, Banco do Nordeste do Brasil S.A. Algum advogado para sustentar neste processo? Presente, Excelência. Vossa Excelência fala pela parte apelante? Exatamente. Tem até 15 minutos, doutor. Obrigado. Bom dia ao senhor presidente, bom dia a todos que participam e assistem a presente sessão. Eu falo pela parte apelante, que foi a demandante nesta ação. Trata-se de um processo de embargos de execução e que teve a sua extinção
equivocadamente pela sentença, com base no que dispõe a norma sobre extinção em função da ausência de um demonstrativo quando se alega execução, quando se alega excesso, perdão. Então, nós inicialmente trouxemos, Excelências, uma argumentação de violação ao princípio da congruência, considerando que não é essa a causa de pedir formulada na petição inicial de embargos. A discussão é efetivamente sobre a revisão de cláusulas contratuais e tanto é verdade que esse dispositivo fala em extinção prematura do processo e efetivamente esse processo tramitou, teve contrarrazões, teve audiência, enfim. Esse é o motivo que sustentamos a necessidade de anulação, por não haver uma congruência, por não haver a decisão do juízo de origem sobre o mérito trazido a julgamento, mas na hipótese desta corte já decidir por ingressar e apreciar essas discussões, nós estamos aqui debatendo a onerosidade excessiva que se revestiu o título executivo, uma nota de crédito comercial no face da parte apelante, que atuou ali naquela época no comércio de vestuário, na CCAB Petrópolis, e quando estava ali por volta daquele período do ano de 2016, num momento de recessão econômica, num momento de crise, enfrentou algumas dificuldades financeiras e não teve fluxo de caixa para pagar algumas das parcelas, sendo cobrada pelo Banco do Nordeste, a parte apelada, num valor que incluía todos os encargos, todas as parcelas dessa nota de crédito comercial. Então, por se tratar de um pequeno comércio de vestuário, uma franqueada da marca Cantão, não teve esse fluxo para pagar todas essas parcelas, inclusive vincendas que chegavam a somar um débito de mais de 160 mil reais. E esse momento de crise, eu gostaria de recordar aqui, a partir de dados públicos do IBGE, nós vivemos um momento, no ano de 2016, de recessão econômica, no qual o nosso produto interno bruto sofreu uma retração de 3,6%. Nós tivemos ali uma renda per capita que diminuiu 9,3% para os brasileiros. Então, isso impactou profundamente no ramo da indústria, no ramo do vestiário, que teve ali o seu mercado consumidor abalado, sem a condição de estar comprando. Isso impactou a parte apelante, que efetivamente não teve essa condição de efetuar a quitação de toda a dívida em razão de uma onerosidade que se passou a se revestir sobre a nota de crédito. Então, Excelência, nós estamos aqui pretendendo justamente a revisão para que se afaste o exercício abusivo da cláusula de vencimento antecipado em uma condição de onerosidade excessiva para a parte apelante, nesse contexto de crise financeira que o país vivenciou. São as pontuais razões que a gente busca aqui o provimento da apelação, e gostaria de agradecer a chance de, mais uma vez, estar falando perante esta tribuna. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, doutor. Meu voto é pelo desprovimento do apelo. Julgamento unânime. O número 23, apelação 081 94 41 36.
Madimerson Leandro da Costa e Ana Beatriz Almeida Leandro da Costa. A doutora Luísa está presente, mas eu acho que pedi sustentação oral da outra parte. Pergunto se a advogada da parte apelante se encontra. Não. Nós temos dois processos relacionados, doutora Luísa, o 23 e o 26, a apelação 083, 57, 57, 56. As duas formuladas pela mesma parte. Vossa Excelência defende a parte apelada nos dois processos. Isso. Meu recurso é pelo desprovimento de ambos os... Meu voto é pelo desprovimento de ambos os recursos, de acordo? De acordo. Os demais desembargadores acompanham? Acompanham, sim. Pronto. Perfeito. Obrigada, Excelência. 23 e 26 julgados. O 24, apelação 082, 0437 10. Ângela Gonçalves Costa, construtora Ramalho Moreira Limitada. Sou o relator. Algum advogado para sustentar neste processo? Nenhum advogado presente. Processo julgado. 25. Apelação 082, 68, 79, 50. Azul Companhias de Seguros Gerais. Natália Oliveira Moura. Algum advogado? Sim, Excelência. Vossa Excelência fala pela parte apelada. Pela parte apelante. Pela parte apelante. O pedido de sustentação é de Natália? Isso. E Natália é a parte apelante ou a parte apelada? Parte apelante. Deixa eu ver se o PJ inverteu. Tá certo. É a parte apelante. Isso. Tem até 15 minutos, doutor. Obrigado. Inicialmente, gostaria de cumprimentar o eminente desembargador, relator e presidente dessa colega da turma, senhor Ibanez Monteiro. Cumprimentar a desembargadora Lourdes Azevedo. Cumprimentar a juíza convocada Berenice Capuchu, ilustre representante do Ministério Público, serventuários da Justiça e demais colegas advogados aqui presentes. Trata-se de uma ação de regresso que foi proposta pela seguradora Azul, companhias de seguro, em face da parte ré, ora apelante, minha cliente, em que a parte autora, ora apelada, pleiteia o ressarcimento dos valores que foram pagos a título de conserto do veículo do seu segurado, no montante de R$ 7.316,43, em razão da companhia da seguradora sustentar e arguir que o acidente que ocorreu no ano de 2019, envolvendo o seu segurado e a parte apelante, se deu em razão de uma suposta responsabilidade da parte apelante, em que, hipoteticamente, ela não teria visualizado a placa de pare no estacionamento do Midway, e em razão disso, a parte autora, ora apelada, alega que a responsabilidade por esse acidente teria sido da parte ré, ora apelante. Em análise aos pedidos, o juiz de primeiro grau proferiu sentença parcialmente procedente, acolhendo parcialmente o pedido e condenando a parte ré, ora apelante, ao pagamento de R$ 5.827,43. Nesse momento, a parte apelante vem, de forma sucinta, apresentar os principais argumentos que justificam a reforma da sentença e o acolhimento da apelação. Nós sustentamos aqui, no recurso de apelação, algumas preliminares, as quais eu vou chamar a atenção nesse momento dos eminentes desembargadores, que necessitam ser acolhidas. Primeiro, a existência de coisa julgada. Antes desse processo da ação de regresso, houve um outro processo que tramitou perante o 6º Juizado Especial Civil de Natal, em que foi proposto esse processo pelo segurado da seguradora, ou seja, a outra parte envolvida no acidente, em que a parte autora deste outro processo, ela se tratava de uma ação de responsabilidade civil, em que se discutia esse mesmo fato, esse mesmo acidente, mesmo fundamento de fato
de direito, de certo modo, em relação a esse processo em que se discute agora. E nesse outro processo que eu menciono nesse momento, foi celebrado um acordo, o qual foi homologado por sentença, e esse processo transitou em julgado em 16 de outubro de 2019. Eminentes desembargadores, estamos diante de uma ocorrência clara e inequívoca de coisa julgada. Como é de conhecimento de Vossas Excelências, a existência de coisa julgada impede a rediscussão dos fatos. Coisa que a seguradora busca nesse processo. Ela propõe uma ação de regresso após existir previamente uma ação de responsabilidade civil sobre os mesmos fatos que já transitou em julgado e busca reabrir essa discussão. Então, eu gostaria de chamar a atenção de Vossas Excelências para essa situação, para essa preliminar, que é de extrema relevância, e que, se acolhida, certamente vai acarretar a extinção desse processo, e esse é o requerimento, que seja acolhida essa preliminar, essa primeira preliminar, em razão da existência de coisa julgada que impede a rediscussão dos fatos nessa ação de regresso. E, consequentemente, já de forma corolária, né, a essa preliminar, a gente já sustenta a segunda, que seria a falta de interesse de agir, a falta de interesse processual por inadequação da via processual eleita. Tendo em vista que a companhia, a Azul Seguradora, ela propõe uma ação de regresso em que se pressupõe que já existe a apuração de um responsável por esse acidente, sem que tenha ocorrido dentro da via processual cabível e adequada a discussão desses fatos. Ou seja, é uma ação de regresso em que se busca rediscutir fatos que eram para ter sido discutidos em outro processo, o qual já transitou em julgado. Então, assim, entendemos, a parte apelante entende que a ação de regresso proposta pela seguradora, que está em discussão nesse momento, não seria via processual eleita. Então a gente entende e argumenta que a ação de regresso é a via inadequada processualmente falando para se discutir a culpa e a responsabilidade pela ocorrência desse acidente. Então, em razão disso, a gente pleiteia também o acolhimento da preliminar da falta de interesse processual no que diz respeito à inadequação da via processual eleita, em razão desses fatos que eu acabo de mencionar. Tendo em vista que a ação de regresso, no nosso entendimento, não é a via processual adequada para se discutir a responsabilidade e a culpa pela ocorrência desse acidente. Também sustentamos, como última preliminar, e indicamos isso fortemente no processo, a seguradora, no contrato com o seu segurado, em duas cláusulas que eu chamo a atenção nesse momento, a 11.1 e a 14.1, é previsto expressamente que em caso de celebração de acordo do segurado com quaisquer outras partes, isso é causa, conforme previsto contratualmente, da exclusão da indenização securitária. Eminentes desembargadores, não é só pelas essas outras preliminares que eu sustentei anteriormente que esse processo deve ser extinto, como também por uma própria previsão contratual da própria seguradora com seu segurado, que afasta a possibilidade do recebimento de indenização securitária quando o seu segurado celebra um acordo com outra parte, que foi justamente o que aconteceu nesse processo que eu mencionei anteriormente, que é a causa da existência da coisa julgada, que foi justamente o que o segurado fez. Então, assim, são três preliminares que a gente sustenta. Essa questão das cláusulas contratuais, que afasta a indenização securitária por parte da seguradora. São diversos os fatos, são diversos os fundamentos que justificam a extinção desse processo. E a gente sustenta o acolhimento dessas preliminares. Porém, se eventualmente não forem acolhidas as preliminares, quanto ao mérito, também assiste razão a parte apelante. Tendo em vista que a sentença que acolheu parcialmente os pedidos que foram feitos pela seguradora, o juízo de primeiro grau apresentou fundamentos que, no nosso entendimento, não justificam o resultado do julgamento.
Tendo em vista que o juízo de primeiro grau entendeu que a responsabilidade do acidente supostamente seria da parte ré, com base em provas que, no nosso entendimento, são de valor probatório bastante reduzido. Da análise do processo é possível perceber que o juiz de primeiro grau se baseou tão somente em fotos de alguns ângulos do acidente, as quais foram todas retiradas pelo próprio segurado, o que já indica por si só certa parcialidade quanto a essa angulação de fotos e, enfim. Além disso, como eu mencionei, o acidente ocorreu no Midway, no estacionamento do Midway, e consta nos autos ofício expedido pela própria direção do Midway, relatando e comprovando que não existe, repito, não existem câmeras no estacionamento. Então, assim, não existem imagens do momento exato do acidente, das circunstâncias que ocorreram. Como se não bastasse isso, em sede de audiência de instrução e julgamento, arrolamos como testemunhas os seguranças do Midway que compareceram logo após o momento do acidente, e eles reiteraram essa informação, que de fato não existem câmeras lá no local, e que eles só foram acionados após a ocorrência do acidente. Então, assim, não existem imagens em tempo real do momento em que aconteceu, não existe nenhum relatório de algum segurança, de algum funcionário do shopping relatando as circunstâncias do fato. Não foi acionado nenhum órgão competente para, enfim, elaborar alguma espécie de algum laudo no momento. O juiz de primeiro grau profere uma sentença condenando a parte ré ao pagamento de um valor exorbitante, de quase R$6.000, exorbitante diante das condições financeiras da parte ré, né? Deixar isso bem claro. Com base meramente em suposições e em presunções de análise de imagens que, com todo respeito ao eminente magistrado de primeiro grau, certamente demandariam, no mínimo, algum tipo de perícia, alguma análise mais técnica, e não meramente olhar uma foto que foi retirada pelo próprio segurado e fazer ilações, fazer presunções, suposições de como, eventualmente, teria sido as circunstâncias desse acidente. Então, assim, entendemos que as provas que foram utilizadas pelo magistrado de primeiro grau para fundamentar a sentença são de valor probatório muito reduzido, e que, consequentemente, não haveria como se atribuir a culpa pela ocorrência do acidente à parte apelante. Então, com base nesses argumentos, entendemos que não restou comprovada a culpa da parte demandada, né, a hora apelante, pela ocorrência do acidente, e na remota hipótese da manutenção da sentença, nós entendemos também que o orçamento que foi anexado aos autos, né, e que embasou o pedido que foi feito, é extremamente excessivo, não foi juntado nenhum outro orçamento, foi um orçamento imposto unilateralmente, não foi apresentado outros relatórios que pudessem eventualmente indicar alguma média de outros valores que são cobrados, não houve descrição individualizada do motivo pelo qual foi feito cada um dos orçamentos, simplesmente foi imposto um orçamento de quase R$ 7.300, sem nenhum outro orçamento para se fazer algum tipo de comparação, sem nenhuma justificativa quanto aos serviços que foram realizados. Então, assim, finalizando a minha sustentação, a parte apelante requer o provimento da apelação com o acolhimento das preliminares. Subsidiariamente, se não for acolhido as preliminares, requeremos o julgamento procedente da apelação pela inexistência de culpa da parte demandada. E, subsidiariamente, se também não for acolhido esse pedido, a gente pleiteia a nulidade da sentença para que o processo seja retornado ao juiz de primeiro grau para se apurar essa questão dos orçamentos, com a indicação de outros e até mesmo a justificativa individualizada de cada um dos serviços que foram feitos, de modo a justificar o valor que foi pleiteado. E, consequentemente, que a parte ré foi condenada a pagar. É o requerimento. Meu voto é por rejeitar a matéria preliminar e, no mérito, desprover o apelo. Decisão unânime. O número 27. Apelação 083-7193-50.
Márcia Salles de Lima e Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Multissegmentados. Algum advogado para sustentar neste processo? Nenhum advogado. Respondeu o processo julgado. 28. Apelação 084 08 32 52. Kevin Thomas Charles Bell e outros, Delphi Engenharia S.A. Algum advogado para sustentar neste processo? Nenhum advogado. Respondeu o processo julgado. 29. Apelação 084 24 70 81. Maria do Socorro Melo de Moraes, Instituto de Previdência do Estado. Algum advogado para sustentar neste processo? Nenhum advogado. Processo julgado. 30. Apelação 084 52 95 95. Giovanni Ciarline Silveira e APEC. Algum advogado para sustentar neste processo? Sim, Excelência, pela parte apelante, Giovanni. O meu voto é pelo provimento do apelo, de acordo, doutor? Sim, é unânime o voto, Excelência? Geralmente, quando o presidente anuncia, é que há unanimidade, porque se houver divergência, aí Vossa Excelência teria obrigatoriamente o direito de falar para convencer aquele que discordar. Processo julgado provido à unanimidade. Apelação ou 31, apelação 088 03 41 82, Ana Cláudia Araújo de Albuquerque, Fundação dos Economiários Federais. Algum advogado para sustentar neste processo? Nenhum advogado. Processo julgado. Passamos aos votos, ao julgamento dos processos de relatoria da desembargadora Lourdes. 32. Agravo instrumento 080 24 80 80 BR Mix Locações e Premoldados Eireli Limitar ME Bradesco Administradora de Consórcio. Algum advogado para sustentar neste processo? Nenhum advogado. Processo julgado. 33. Agravo do instrumento 080 70 700338, Estado do Rio Grande do Norte, Ricardo José Meireles da Mota. Doutor Hindenberg está inscrito para falar pela parte agravada. O voto da relatora é pelo desprovimento do agravo. De acordo, doutor? De acordo, senhor presidente. Eu pediria só a compreensão de Vossa Excelência. É a primeira vez que eu me dirijo a esse órgão fracionário, tendo a desembargadora Berenice com assento. Sabemos todos que será definitivo pela titularidade que se avizinha, e eu, como siridoense e sobretudo como caicoense, me sinto no dever de uma saudação especial, porque embora o Siridó já esteja há muito tempo bem representado pelas digitais do eminente desembargador Cláudio Santos e da não menos eminente desembargadora Lourdes Azevedo, Caicó se ressentia da sua representação, e temos aqui a doutora Berenice nessa condição, que traz em sua trajetória traços muito fortes de decência, de competência, de uma capacidade de bom trato nas relações pessoais, de equilíbrio e de uma capacidade inigualável de enfrentar e superar desafios. Então fica renovada aqui as boas-vindas pela advocacia e o desejo de continuar de sucesso. Era só, senhor presidente. Muito obrigada. A desembargadora Berenice vai responder só com muito obrigado a essas palavras dele, né? Muito bem. Por isso que eu fiz essa fala, sabe, desembargadora? Só porque ele esqueceu de mim. É que eu não quis tomar o tempo da sessão, porque... Mas muito obrigada, Hindenberg. O desembargador se sinta incluído nas homenagens que vai fazer o adendo, Faça, esse registro. Faça. Mas não diga mais nada não, porque não ficou bem, sabe? Aí é melhor não acrescentar nada. Muito obrigado, senhor presidente. Vamos continuar, então. O momento foi só para descontrair. 34. Apelação 0100 365 64. Espólio de Orestes Manissobre de Oliveira e outros.
Marconi Alves Manissoba e outros. Algum advogado para sustentar neste processo? Nenhum advogado respondeu. Processo julgado. 35. Apelação 080 1390 59. Marina Albino Silva Assis, Banco Itaú, BMG consignado. Algum advogado para sustentar neste processo? Excelência, só vou acompanhar o julgamento. Ótimo. Processo provido parcialmente à unanimidade. Recurso provido parcialmente à unanimidade. 36. Excelência, Sim. pela ordem. Poderia informar qual foi o provimento? Perfeito. É com relação ao valor, não é, desembargadora Lourdes? Foi reduzido o valor da indenização, doutor, para 6 mil. Tá ok, excelência. Muito obrigado. Excelente sessão a todos. Obrigado. Processo, apelação 36. 080 14 90 50. Luzinete Cabral Torres e Transportes Polia Limitada. Algum advogado para sustentar neste processo? Sim, excelência. Fala pela parte apelante. Isso. Tem até 15 minutos, doutor. Excelentíssimo senhor desembargador, pessoa pela qual saúdo os demais presentes. A matéria se diz respeito a um acidente de trânsito ocorrido no dia 24 de setembro de 2020, onde o senhor Luiz Erivan foi vítima desse acidente e passou a frequentar, logo após o acidente, frequentou por 10 dias o hospital para fazer curativo na sua perna. Em decorrência disso, ao final do tratamento, o mesmo adquiriu Covid e posteriormente veio a óbito. Vale lembrar que o mesmo gozava de saúde estável, inclusive com atestados juntados um mês antes do acidente, a gente juntou atestado aos autos. E o juiz julgou improcedente a sentença de primeiro grau. Vale lembrar que o seguro DPVAT, a recorrente entrou judicialmente com pedido e foi sentença procedente aqui da comarca. A seguradora líder recorreu e o acordo foi mantido, reconhecendo que a causa-morte se deu em decorrência do acidente. Pela teoria da equivalência dos antecedentes causais, o nexo causal entre o acidente de trânsito e o evento de morte não pode ser afastado. Motivo pelo qual a gente pede o deferimento do recurso. Satisfeito, excelência. O voto da relatora é pelo desprovimento do apelo. Decisão unânime. 37. Apelação 080 52 76 28. Ailanderson Cordeiro das Neves, município de Mossoró. Algum advogado para sustentar neste processo? Nenhum advogado presente. Processo julgado. 38. Apelação 080 6604 63. Dácia de Oliveira Tavares, Brasília, Mortgage, Companhia Hipotecária. Algum advogado para sustentar neste processo? Excelência, será a doutora Zilma, só que ela adoeceu. Eu gostaria de só acompanhar o resultado. Só o resultado, o voto da relatora pelo desprovimento do apelo. Obrigado. Tá, decisão unânime. Processo julgado. Apelação 39, apelação 083 2080 86.
LIL Engenharia Limitada, EPP, Rio Grande do Norte, Secretaria de Estado de Tributação e Finanças, Planejamento e Finanças. Algum advogado para sustentar neste processo? Sim, Excelência. Pela parte apelante, que é a LIL, certo? Perfeitamente. O voto da relatora é pelo provimento do apelo, de acordo? Ah, ótimo. Muito obrigado. Processo julgado à unanimidade. O 40 é a apelação 085 77 98 17. Joel Avelino de Lima e Elviro Altani Medeiros de Araújo. Algum advogado para sustentar neste processo? Nenhum advogado respondeu. Processo julgado. 41. Apelação 085 9202 40. Unimed e Nádia Maria de Melo Ramos Vicente. Doutora está presente para falar. Presente. Pela apelante Unimed. Tem a palavra, doutora. Muito bom dia mais uma vez. Bom Cumprimento dia. a todos os presentes. Excelentíssimo senhor desembargador presidente Ibanez Monteiro. Excelentíssima senhora doutora juíza convocada Berenice Capuchu, futura desembargadora deste tribunal. Excelentíssima senhora desembargadora Lourdes Azevedo, relatora da nossa apelação. Ilustre representante do Ministério Público, serventuários desta casa, colegas advogados presentes física e virtualmente. Bom, o meu cliente, a Unimed Natal, é parte apelante neste recurso e nele nos insurgimos contra a sentença proferida em primeiro grau, que determinou, que julgou procedente os pedidos da parte autora, no sentido de que a Unimed Natal fosse obrigada a fornecer um medicamento denominado Valcite para uso oral, né? E ainda fosse a Unimed Natal obrigada ao pagamento de um valor de R$5.000 referente aos danos morais pelo dano que a parte afirma ter sofrido. Excelências, gostaria de iniciar a minha fala aqui nesta tribuna no sentido de esclarecer a Vossas Excelências que a Unimed Natal não fornece o medicamento que foi pleiteado por parte da autora, não fornece da forma oral. Né? A autora pleiteou, ela realizou um transplante renal em setembro de 2021 e após isso apresentou um quadro de infecção por citomegalovírus, CMV, durante o período do pós-operatório. Nos autos, ela relatou que estava fazendo uso da medicação Valcite de 450 miligramas através de infusão intravenosa. Porém, em razão de dificuldade de acesso periférico venoso, isso dificultaria a administração do remédio. E aí, em razão dessa dificuldade, a médica assistente recomendou que o medicamento fosse administrado de maneira oral. Excelências, conforme vinha detalhando a Vossas Excelências, que o medicamento Valcite, muito embora seja fornecido pela Unimed Natal, ele é fornecido para administração intravenosa. No momento em que foi prescrito para o beneficiário, seria para uso domiciliar e oral. O medicamento em questão, ele está previsto no rol da ANS e, inclusive, foi regulamentado dentro da RN 536 de 2022, no seu artigo 8º, que alterou a DUT 64, no sentido de que os planos de saúde deveriam, sim, fornecer o medicamento, mas para outros casos que não aquele que estava sendo prescrito. Para o caso prescrito, a Unimed iria fornecer, como falei a Vossas Excelências, de maneira intravenosa em ambiente hospitalar. Mas, da forma como estava sendo requerido, para ser utilizado em ambiente domiciliar e administrado de maneira oral, e para aquele caso específico, não seria cabível, não seria obrigatoriedade do plano de fornecer, por questões regulamentares da própria ANS, questões legais e ainda contratuais. Como sempre trago a Vossas Excelências nessa tribuna, as razões que motivam a negativa da Unimed Natal não se trata de mero querer subjetivo. Hoje eu não quero fornecer o medicamento. Não. Todos os fornecimentos de medicamentos, tratamentos que são requeridos pelos beneficiários, eles são pautados única e exclusivamente em balizas legais e contratuais. Assim, a Lei 9656 de 98, né, no seu artigo 10º, o legislador nos coloca que
É dever da Agência Nacional de Saúde, a ANS, regulamentar os procedimentos e medicamentos que devem ser fornecidos por parte das operadoras de saúde. E dentro desse poder regulamentar, a ANS emite, então, as suas regulamentações, os seus pareceres e ofícios para explicar a respeito das suas regulamentações. E, nesse sentido, o legislador também, por meio da Lei 14.454 de 2022, no seu artigo 10º, parágrafo 12º, reiterou a taxatividade do rol. Sendo importante frisar, Vossas Excelências, que o rol ele continua a ser a referência básica para a atuação dos planos privados de assistência à saúde, contratados e seus contratos. No mesmo sentido do legislador pátrio, é a jurisprudência do STJ de reafirmar a taxatividade do rol, admitindo apenas aquelas duas exceções previstas, né, dentro do artigo 10º, parágrafo 12º, que é o caso de quando o rol da ANS só pode ser mitigado em duas hipóteses. Uma diz respeito à necessidade de que o tratamento que está sendo pleiteado tenha comprovação científica, e essa corte, tenho visto alguns julgamentos, o desembargador Ibanez Monteiro, a desembargadora Luz Azevedo, tem tido uma sensibilidade nesse sentido de observar se o tratamento que está sendo pleiteado tem comprovação científica ou não, e ainda, que é o caso presente, que o medicamento ele esteja incorporado ao SUS pela Conitec. Então, ele deve ser necessariamente incorporado ao rol da ANS. Não é o caso. No caso presente, o medicamento que está sendo pleiteado para uso domiciliar e oral, como disse a Vossas Excelências, ele ainda não foi incorporado ao SUS pela Conitec, para a utilização para o tratamento dessa patologia. Ele é sim utilizado para o tratamento de pessoa com câncer, mas não em razão de uma dificuldade de acesso venoso. É utilizado, porém não é de obrigatoriedade de custeio. Gostaria de fazer essa ressalva. Então, nesse sentido, Excelências, vemos que a negativa da Unimed Natal em fornecer o medicamento que não está previsto no rol da ANS, que não tem a sua obrigatoriedade de custeio em balizas legais, contratuais, é um mero exercício regular de direito. Não consubstanciando assim um ilícito contratual, nem muito menos legal, não sendo, portanto, um ilícito civil, não havendo razão, então, para o magistrado de primeiro grau, além de determinar o fornecimento do medicamento que foi pleiteado, ainda determinar uma fixação, um valor a título de danos morais, pelo dano que a parte afirma ter sofrido. Excelências, muito embora exista um entendimento no sentido de que o dano deveria ser reconhecido de uma maneira sem observar os requisitos legais, né, em réplica que chama, vemos que presumir o dano como está sendo colocado, como foi requerido pelo beneficiário e foi fixado na sentença, se mostra, na verdade, como um instituto que banaliza o instituto do dano moral, né, e ainda alimenta a indústria do dano moral. Então, nesse sentido, é a nossa manifestação e é o nosso recurso, no sentido de requerer de Vossa Excelência o reconhecimento de que o não fornecimento do medicamento, em se tratando de não fornecimento com base em referências legais e contratuais, é sim um exercício regular de direito e não merece, portanto, que seja fixado valor a título de dano moral. Mas que, alternativamente, se Vossas Excelências entenderem que é sim uma ilicitude civil, que o valor que foi fixado a título de dano moral seja diminuído, tendo em vista que a parte teve acesso ao medicamento, tanto da parte venosa e após a determinação judicial, a Unimed Natal não se negou a cumprir a determinação judicial. Então, vemos que não tem requisitos mínimos para que o valor do dano moral tenha sido fixado de uma maneira tão elevada. Então, no sentido do provimento do nosso recurso, é a nossa manifestação e apenas a título, para encerrar minha fala aqui, eu como mulher advogada que estou ocupando essa tribuna, eu não poderia deixar de registrar a enorme satisfação que é para mim ter nesta Câmara Cível as duas juízas que compõem o nosso tribunal. Então, em especial a doutora Berenice Capuchu, fazendo ainda par com a desembargadora Luz Azevedo, profissionais a quem acompanho há alguns anos,
tão dedicadas, juízes que têm uma noção de justiça, uma atenção tão grande conosco, advogados, que respeitam as nossas prerrogativas. Então, manifesto desde já a imensa satisfação que estar diante desta Câmara com Vossas Excelências juízes, a quem tenho tanto apreço e admiração. Obrigada, tenham um bom dia a todos. O voto da relatora é pelo desprovimento do apelo. Decisão unânime, doutora. Tá. 42, apelação 086 25 32 45. Banco GMAC SA e Alberto Campos Silva Júnior. Algum advogado para sustentar neste processo? Nenhum advogado, processo julgado. 43. Apelação 089 68 34 66. Adailton Gomes de Oliveira e Aldo Gomes de Oliveira. Algum advogado para sustentar neste processo? Nenhum advogado, processo julgado. 44. Apelação 091 35 88 83. Edilson Lobo de Medeiros e Edilson Lobo de Medeiros. Algum advogado para sustentar neste processo? Nenhum advogado. Pela ordem, Excelência. Pode falar, doutora. Processo número 40, 085-7798. Sim, foi julgado. Eu chamei, Vossa Excelência não respondeu, declarei julgado. Não ouvi, eu estou aqui prestando tanta atenção. Já estamos no 44. Pois é, foi provido? Foi provido, sim. Não, o 40 desprovido, foi desprovido. Ok? Continuando, 45 é a apelação 092 10 41 32. Vossa Excelência fala em nome de qual das partes? Da apelante Unimed Natal. O voto da relatora... não, Vossa Excelência fala pela parte apelante, certo? Isso. Tem a palavra por até 15 minutos, doutora. Bom dia a todos. Cumprimento os colegas advogados e a mesa, em nome do presidente, doutor Ibanez. Eu represento a Unimed, que é a apelante, e nesse caso a gente recorreu da sentença, que deu procedente em parte para a parte autora, concedendo, além dos danos materiais, de 14.700, relacionado a uma cirurgia de órtese e prótese cerebral. Condenou também os danos morais de R$4.000 e 10% de honorários. Sendo que o caso se refere a um bebê de 6 meses que precisou, de acordo com o médico, dessa órtese e prótese, e o autor afirma que procurou a Unimed Natal, porém foi negado. Explico que a gente não negou puramente a gente não negou puramente, porque simplesmente a gente seguiu o rol da ANS. Inclusive foi feita uma junta médica que foi juntada aos autos de processo de segundo grau no ID 2078-111-2, que a gente juntou os e-mails trocados com o beneficiário, explicando detalhadamente por que foi negado, e através de uma junta médica, os médicos especialistas, no caso, neurologistas, concluíram que o procedimento não possui cobertura contratual nos termos da RN 465/2021, bem como no parecer técnico da ANS 14/2018, que juntamos aos autos junto com a apelação. Que, como não possui previsão contratual, a gente não tem a obrigatoriedade de realizar a cirurgia, e que o reembolso, caso seja mantido, deve ser nos limites contratuais, uma vez que, além de tudo, a cirurgia não foi realizada nem em Natal, nem nas proximidades. Foi realizada em São Paulo, podendo ter sido realizada tanto aqui como em outras proximidades, e o autor não juntou nos autos comprovação de que em Natal não teria como realizar essa cirurgia. Simplesmente foi direto para São Paulo,
sem consultar o plano ou detalhar por que é que não achou aqui em Natal, por que é que não foi feito aqui em Natal. Inclusive, essa cirurgia de órtese e prótese é bem específica e a Anvisa alega que aí, antes de realizar, precisaria do exame de imagens tridimensionais e tratamento de imagens por meio de softwares específicos para poder confeccionar esse tipo de protótipo. Porém, esse caso de modelagem computacional não está contemplado na RN 428, por isso não possui cobertura obrigatória, tanto pelos planos antigos, como pelos antigos adaptados, como pelos novos. Assim, requer a improcedência da apelação com o indeferimento dos danos morais e caso seja deferido, que seja reduzido, bem como os danos materiais nos parâmetros do contrato que está previsto na cláusula 9.6 acerca dos reembolsos. Finalizo minhas sustentações. Obrigado. Voto da relatora pelo desprovimento do apelo. Decisão unânime. Com isso, concluímos os processos possíveis de julgamento na sessão de hoje. Encerramos a sessão jurisdicional, passamos à sessão administrativa. Começamos com as boas notícias, que é a moção de congratulações pelo aniversário do presidente da Corte, o desembargador Amilcar Maia, que ocorrerá no dia 5 de outubro. Porém, como a sessão nossa seria dia 3, mas é o feriado dos mártires, nós não temos sessão presencial na próxima semana. O registro da homenagem é feito neste momento. Todos de acordo? De acordo. E hoje o Dr. Vitor Emanuel concluiu o período dele de um mês aqui conosco. Agradecemos a presença de Vossa Excelência e desejamos que retornem para esta Câmara. Não vá para outra, não pode vir para essa aqui. É aqui mesmo. A Vossa Excelência tem o sobrenome da desembargadora Lourdes, não é? E tem o nome da mãe dele. Ele é um pouco meu filho. Olha aí, tá vendo? Então, a missão que eu fiz da Vossa Excelência voltar para esta Câmara tem tudo a ver, né? Com certeza. Ótimo. Eu tenho ainda uma questão de ordem e um processo de minha relatoria, que se trata de uma indenização por danos morais e foi fixados em 10 mil. Eu havia proposto reduzir e na ocasião eu disse que se houvesse anuência dos demais com o valor da sentença de 10 mil, eu também concordaria, e nós concordamos, só que a memória falhou e eu não fiz a correção imediata para desprover o apelo, manter os 10 mil. A conclusão do julgamento ficou conforme o voto proclamado. E aí o advogado disse, mas na sessão foi desprovido o recurso, mantido os 10 mil, e o voto está reduzindo, provendo parcialmente. Então penso que é caso de questão de ordem para tornar sem efeito aquela proclamação e eu fazer a devida correção. Mas o advogado nem esperou por isso e entrou com embaixo de declaração. Acabei de ver que aí, além da questão de ordem que eu trago agora, porque já estava na previsão de corrigir, a gente tem que reconhecer quando comete erros. E nos embaixos de declaração, eu já irei apreciar os embaixos de declaração com a devida correção. Mas fica o registro na ata, para contar o processo de que a Câmara reconheceu o erro material daquela proclamação e fez a devida correção, que será formalizado nos embargos de declaração. Exato, me recordo bem. Ótimo. Então foi aquela falhazinha que a gente, mas a falha que tem correção é possível a gente superar. Bom, com a palavra a desembargadora Lourdes, na ordem administrativa. Assumindo a presidência neste momento, quero propor a moção de congratulações pela passagem do natalício da senhora Teônia Maria Medeiros Monteiro, esposa do presidente da segunda Câmara, o desembargador Ibanez Monteiro, que ocorrerá dia 3, próximo agora, 3 de outubro. Só temos nós duas aqui. Eu acosto, claro. Tá igual aquela
coisa como Estou economizando. Não, de mulher para mulher, né? Mas em nome da homenageada, eu faço meus agradecimentos aí em nome dela. Embargadora, somente embargadora. O Ministério Público também. O Dr. Vitor Emanuel. Ótimo. Aprovado Então, então. Aprovada a proposta, devolvo a presidência, né? Receba. Embargadora Berenice, alguma proposição? Não, Excelência. Ótimo. Então concluímos também a sessão administrativa de hoje, agradecendo a todos, desejando uma ótima semana. Declaro encerrada a sessão.